Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gente, eu sou o Jefferson, esse aqui é meu canal, Jefferson Guzu Oficial. Estamos no mês da Semana dos Namorados e hoje vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre namoro, tudo segundo a Bíblia, né, pastor? Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Obrigado por o senhor sempre estar aqui nos ajudando, sempre estar aqui trazendo para nós a palavra de Deus. Para mim é uma oportunidade, eu agradeço. Bom, pastor, já vamos começar já na pancada já. O que a Bíblia ensina sobre o propósito do namoro? Então, a Bíblia, ela não fala de namoro, noivado e casamento, né? Ela fala de relacionamentos. Mas o que ela ensina é que o namoro, ela é para se conhecer. O namoro é para se conhecer. O namoro, ele foi feito para terminar, não o casamento. O namoro você pode terminar. Na época de Jesus, por exemplo, as meninas, elas iam conhecer o marido no casamento, porque eles acreditavam que o coração do jovem, ele é enganoso. Então os pais ponderavam, analisavam o noivo, o partido, e aí havia um acordo entre os pais, porque realmente nós sabemos que o coração da gente se engana. Então o namoro é para se conhecer, e ele pode terminar, tá bom? Pode terminar, melhor agora, se vê que os sinais que está dando não é agradável, deve-se terminar, mas é para se conhecer o namoro. Como saber se o relacionamento está realmente agradando a Deus? Eu acho que quando ele tem princípios, quando nós temos princípios, os princípios de Deus, os princípios bíblicos, dá sinais de que o relacionamento é sadio. Eu acho que quando se quebra esses princípios, né, como eu disse, há um processo de namoro, de noivado e de casamento. Então, o namoro, para se conhecer, o noivado é quando você acredita que já dá para dar um passo maior, né, para alcançar os objetivos do casamento. Então, todas as vezes que você pensar, se Deus está concordando com o seu relacionamento, você tem que olhar para ele. O próprio relacionamento dá sinais do que Deus é, da vontade de Deus no relacionamento. Então, saber se está agradando o coração de Deus é saber se tem princípios nesse relacionamento. Pastor, existe idade certa para começar a namorar ou depende da maturidade espiritual? Eu acho que é complicado, porque não apenas a maturidade espiritual, mas a maturidade emocional, física. Eu acho que os jovens eles estão amadurecendo muito rápido, amadurecendo na questão de conhecimento, mas sem experiências. Estão vivendo experiências de casais no namoro. Então eu acredito que o jovem tem que estudar primeiro, tem que ter uma boa formação, para depois pensar em casar. Porque toda vez que você pular uma etapa de um relacionamento, ela vai depois te alcançar e te dar uma rasteira. Então eu acho que 16 anos não é uma idade para se namorar. Eu acho que deve se pensar depois dos 18 anos um namoro. Um namoro, para depois ir um noivado e um casamento. Entendi. Então seria tipo como, vamos supor, a pessoa foi estudar, ler um livro e ele fazer aquilo que o livro pede. Por exemplo, vamos supor, eu estou estudando para ser um bom fazedor de vídeo, assim. Sim. Só que se eu ficar só na leitura, tem que ter tem que ter experiência, sabe? E relacionamentos é coisa muito séria. Não deve ser levado como está sendo levado ultimamente. Então, os jovens têm pulado etapa e, diante disso, nós vemos famílias se formando e se desfazendo muito rápido. Divórcio crescendo não apenas no mundo, mas dentro da igreja também. Por quê? Porque os próprios jovens estão pulando etapas. Não devem pular etapas. Quais são os sinais de um namoro que está pronto para evoluir para um casamento? Aí nós falamos de maturidade. Aí nós entramos na questão de maturidade. Eu acho que, como eu disse no anterior, dá sinais dessa maturidade. Qual é o projeto do casal? É crescer junto? Os dois trocam a mesma ideia? Eu não quero dizer, Jefferson, que só pode casar se os dois pensarem a mesma coisa. Isso basicamente quase que não existe. Há sempre a divergência. Há divergência de uma coisa, de outra, mas quando vocês divergem de algo, depois vocês conversam e acabam no consenso, o que é melhor para os dois, porque quando os dois pensarem
no mesmo projeto, por mais que há discordância, mas depois de se acertarem e ver que é o que é bom para os dois, eu acho que aí já estão preparados para dar um passo para um casamento. Porque um casamento qualquer relacionamento, né, que não tiver diálogo, é difícil dar certo. É verdade. Então eu acho que a maturidade dos dois em descobrir, peraí, eu penso uma coisa, você pensa outra, mas o que é melhor para nós? Aí eu acho que eles têm um ponto de dar um passo maior. E, pastor, tipo assim, não tá nem aqui na pergunta, na questão de namoro ainda. Conversar sobre, tipo, de relação, essas coisas, pode no namoro ou não? Pode e deve conversar, não pode concretizar. Isso, deve conversar. Os jovens, os hormônios dele estão à flor da pele, né? E hoje nós somos bombardeados na internet com coisas que dizem pode, não tem problema, experimenta, mas depois, Jefferson, o preço a se pagar é muito alto. Um relacionamento que começa errado, não que ele vá terminar errado, mas no meio do caminho vocês vão ter que começar a consertar isso, aí é mais difícil. É mais difícil. Até já está aqui na próxima pergunta. É pecado morar junto antes do casamento, mesmo que o casal se ame? É que assim, né, o casamento como instituição de papel passado, ele vem de pouco tempo atrás, né, não é da época de Jesus. Mas eu acredito que seja errado, porque a Bíblia diz que as leis dos homens são as leis de Deus. Então é errado. Até porque também, apesar que hoje a união estável, né, dá direitos à mulher, dá direito após uma separação. Mas eu acho que quem quer ter uma vida honesta diante de Deus faz as coisas direito. É caro casar, isso, aquilo. É caro, realmente é caro, mas faça as coisas direito, leve as coisas direito. Como eu disse, a instituição do casamento é a instituição divina. Então eu acho errado se juntar, né? Tem que se preparar. Se quem pensa em casar, se prepare para pagar os papéis. Quando a gente se casa, geralmente as pessoas são diferentes, né? Assim, a mulher talvez tem uma criação, o marido outra. Como lidar com a diferença entre casais, temperamento, rotina e até a fé? O grande problema, Jefferson, às vezes, eu acho que as pessoas casam e querem moldar o outro. A mulher, ela pensa em um homem antes de casar. Então ela idealiza um príncipe, alguém. E o homem idealiza uma princesa. Só que aí na convivência nasce as diferenças. Nasce não, elas começam a aparecer. Elas estavam ali, mas ninguém via. Então, o grande problema é quando eu tento moldar minha esposa para a minha forma, para o meu agrado. Ou ela tenta moldar eu para o agrado dela. Isso é um problema. O que o ser humano casou, os dois que casaram, o que eles têm que tentar fazer? Melhorar o outro, porque a imagem de ser humano perfeito é Jesus. Então, um tem que moldar o outro para se tornar a imagem de Deus. Entendeu? Então, o casamento não é para se divorciar, não é para separar pelas diferenças, é para se moldar. Eu tenho que melhorar para me tornar uma pessoa, uma criatura, um filho de Deus. E se tornando assim, eu sou um esposo melhor. E mesma coisa a esposa. Vai sempre haver diferenças, mas nós temos que moldar um ou outro. O casal não é para viver como inimigo, pede briga, você isso, você aquilo. É moldar. Olha, se você fazer assim, você vai ficar melhor, parecendo mais com Jesus e, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor para se conviver. É difícil, pastor? Muito difícil. Casamento é projeto de Deus, né? Mas como todo projeto tem que ser construído. Casamento não vem pronto. Essas imagens que a gente vê na internet aí das pessoas se beijando e passeia, isso eles só postam quando está bem. Ninguém posta o dia que está brigado, o dia que está nervoso, o dia que está chateado, o que o outro fez, o que o outro ofendeu. Mas casamento é uma labuta, difícil, mas feito para dar certo. Agora, nós somos seres egoístas, né? O ser humano, o homem ou a mulher que quiser sair ganhando na discussão, eles estão sempre perdendo. Verdade. Né? Tem que ter paciência e sabedoria para dar. Geralmente você olha no Instagram, né, você vê ali, nossa, como que será para ser um casal perfeito daquele jeito? E talvez é só, igual você falou, né? Só a despostagem ali, mas a vida deve estar... Não, o casamento perfeito não existe, Sérgio. O que existe são dois pecadores que disseram sim e que tem um Deus perfeito. Então todas as vezes que passaram por isso, busquem Deus, busquem sabedoria. A Bíblia é um manual de vida, não é apenas um manual religioso, ela é um manual de vida, de como nós devemos viver e nos comportar. E através disso a gente alcança uma felicidade, alcança um objetivo na vida. Pastor, qual a importância da oração e da direção de Deus antes de dizer um sim no altar? Nossa, é fundamental.
É fundamental. O cristão hoje ele está sofrendo muito porque ele ainda acredita que ele é capaz. No seu intelecto, no seu estudo, na sua formação, no seu jeito, sei lá o que for mais no seu corpo. Mas a oração é o que molda o nosso coração. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Então, você tem que ter o joelho no chão, dobrado, principalmente para se formar uma família. Oração, oração, oração. Joelhos dobrados, buscando Deus, a vontade de Deus, para amansar esse coração selvagem que a gente tem. Verdade. Então, a oração é fundamental. Para o casal, não apenas para um. O que é mais importante no casamento, pastor? Amor, amizade, compromisso? Por quê? Compromisso. 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 Por que, Jefferson? Nós somos seres emocionais. E às vezes, por mais que a gente ame, a gente vai estar com raiva. Então, naquele momento, o amor vai... Quando você esfria a cabeça, você fala, nossa, não devia ter feito aquilo ou falado aquilo. Mas se você tem um compromisso, o compromisso, ele procede, o amor, ele procede qualquer outra coisa, porque o compromisso, você olha para a sua aliança, não apenas a aliança do dedo, mas a aliança do coração que você tem com outra pessoa, você fala, eu vou suportar isso. E aí até no momento de raiva você vai pensar duas vezes para falar alguma coisa. Então o compromisso é fundamental, porque o compromisso te leva para objetivos. Verdade. Na vida, se você não tiver compromisso, não apenas no relacionamento, qualquer coisa, você não vai chegar a lugar nenhum, você desiste. As pessoas não têm compromisso, elas desistem de qualquer coisa, principalmente nos relacionamentos. Você acha que os casamentos hoje estão acabando por causa de falta de compromisso? Falta de compromisso. As pessoas trocam demais, acham que o outro ou que a outra vai ser melhor. Às vezes o outro ou a outra não vai ter o mesmo defeito da pessoa que está com você, mas ela vai ter outro. E nós temos que tomar cuidado, Jefferson, eu sempre digo isso. Uma coisa é defeito, outra coisa é pecado. Adultério é pecado. Mastigar com a boca aberta não é pecado, é defeito. Defeito se conserta, pecado não. Pecado, Deus perdoa o pecado, mas ele não isenta as pessoas da responsabilidade. As consequências vêm. Então, às vezes o casal está discutindo, briga, você é isso, você é aquilo, você tem um defeito. Você tem um defeito. Mas aí a pessoa começa a olhar para o seu defeito e ela cai em adultério. Então, ela transformou um defeito em um adultério. E adultério é pecado. Por que adultério é pecado? Porque fere as leis de Deus. Não é pecado porque o homem diz que é pecado. É pecado porque Deus diz que é pecado. Então aí você pode ver então que falta até diálogo, né, pastor? Muito. Porque, vamos supor, às vezes igual você está falando que um se incomoda com o outro por causa de comer, por causa de vestir alguma coisa, daí não tem diálogo, aí a pessoa começa a se interessar por outra pessoa lá fora que talvez vai dar o mesmo BO também depois que ter o relacionamento. Só que aparentemente parece que é perfeito, né? Jefferson, eu converso com muita gente que está no segundo ou terceiro casamento. Eles falam, depois não tem que falar, é a mesma coisa. A rotina volta, começa a acontecer do mesmo jeito. Por isso que eu falo, o casamento não foi feito para divórcio, para separação. É claro que a pessoa que está apanhando dentro de casa, a pessoa que está sendo traída, não tem que ficar. A pessoa não tem responsabilidade nenhuma. Mas as pessoas devem lutar pelos relacionamentos, se tornar melhor por eles. E aí as pessoas conseguem viver. Pastor, não está nem aqui na pergunta que eu mandei para o pastor, mas até você falou agora de pessoa apanhando, assim. Qual que é assim, para a pessoa poder separar, assim, o direito legal da pessoa poder separar da outra, assim? Então, a Bíblia fala do adultério, O adultério, biblicamente, diz que você não... Você cometeu adultério, você já separou, Porque é humilhante. O adultério é humilhante, vem embolado com um monte de mentiras. Mas hoje nós vemos também muitos casos de espancamento. E esse negócio, sabe, eu não concordo mais, Jéssica. Vai falar, a pessoa chega, pastor, eu estou apanhando em casa. O pastor fala assim, vamos orar. Isso não funciona. Não funciona. Você está apanhando, então vamos na delegacia. Esse cidadão tem que prestar conta à sociedade. Ele não tem o direito de bater. Eu tenho 3 filhas, Jéssica. Eu tenho 3 filhos. Você acha que eu vou aceitar uma situação dessa? Não tem como. Então, o que eu não quero para mim, assim, eu não quero para outros. Eu não quero para ninguém. Então, esse negócio, em certas ocasiões, vamos estar orando, não vamos também agir, vamos tomar decisão. Então, não deve. E, como eu disse, adultério, esse tipo de coisas inconiventes. Tem pessoas, já tem homens que, às vezes, também num ato sexual com a sua esposa, ele não tem controle, ele se torna animal. Isso é perigoso. Ele olha coisas lá no YouTube, no Facebook, e que é a mesma coisa dentro de casa, mas ele esquece que ele não tem uma prostituta, ele tem uma esposa. Ele tem uma esposa dentro de casa, Que ama, que respeita ele e que se entrega por amor a ele.
Então os homens têm que parar de fantasiar um pouco as coisas. Verdade. Quando o casamento está em crise, o que fazer para restaurá-lo? Oração, sabedoria e ação. Agir. Sabe, Jefferson, por exemplo, você comete um erro, você chega diante de Deus, confessa teus pecados, Deus te perdoa. Mas as pessoas que estão por lado de fora, que acompanharam o teu erro, enquanto elas não verem seu fruto de arrependimento, que você vai ter que transformar em vida, elas não vão acreditar em você, mas que Deus já tenha te perdoado. Então, quando o casamento está em crise, você tem que demonstrar frutos que a outra pessoa vai ver que você melhorou. E você tem que saber aonde está o mal, onde está a raiz desse problema. Cavar fundo, descobrir onde está e tentar mudar aquilo que está ali fazendo mal, tentar fazer de outra forma, para obter outros resultados e ter muita paciência. Ter muita paciência, porque não é da noite para o dia que as coisas mudam. Às vezes é 1 ano, 2 anos de luta. E, tipo, uma crise no casamento também, pastor, talvez não é só porque a pessoa cometeu um adultério, né? Talvez o cara dentro de casa, mas ele não está presente em casa, né? Tem coisas, sabe, que eu vejo até a ação do demônio nessas coisas. A ação do diabo na vida das pessoas. É por isso que o casal, Jefferson, não deve se afastar. Às vezes eu fico preocupado. Eu vejo muita gente da igreja, não apenas aqui da igreja, por aí. O cara fala, eu vou fazer missões. Eu vou pregar, eu vou cantar, sei lá. E ele deixa a cama dele vazia, com a esposa dele lá. A esposa dele está lá. Os filhos estão lá. Isso não é de Deus, Jefferson. Isso não é de Deus, cara. O cara tem que ficar dentro de casa. O ministério dele está na casa dele, está na família dele, na esposa, ou no esposo, nos filhos. Isso não provém de Deus. Eu estou na igreja há 20 anos, já vi muitas vezes isso dar errado. Ele tem que estar na casa dele, junto, acompanhando a esposa, na rotina do lar, porque senão é um buraco, é uma porta aberta para Satanás entrar e fazer estrago. E entra com força. E entra com força, Jefferson. A casa desprovida da presença, a gente às vezes joga tudo para Deus, Deus cuida, mas Deus te deu a família para cuidar. Quando você diz sim no altar para alguém, é porque você ama essa pessoa. E é mais exige cuidado. Exige cuidado, exige pagar um preço, sofrer por aquela pessoa. Então as pessoas vão por aí fazer certas coisas que dizem que é obra de Deus e esquece que a obra de Deus está em cuidar da família. A maior obra de Deus é a família? Sim, é a família. O maior ministério que existe, tanto que a Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua casa não pode cuidar da obra de Deus. Tem pessoas que são fantasiosas, elas acham que eu vou ganhar dinheiro, fama, misericórdia. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a alma. Perdeu uma família, Jefferson. Perder filhos, cara. Perdeu aquela bênção de Deus na casa. Casais cristãos também se separam. Como lidar com o divórcio? Então, Jefferson, o divórcio ele não acontece repetidamente. Ele vem acontecendo. Quando nós falamos sobre crise, ele vai tendo crise. O que nós devemos tentar descobrir aí quem foi que errou, Porque eu sou casado. Se a minha esposa dia da manhã quiser me trair, quiser sair, eu não vou fazer o quê? Eu não tenho muito o que fazer, Não tenho muito o que fazer. Agora, tudo passa pelo arrependimento. Me arrependi do que eu fiz, aí acontece um adultério, você se arrepende, mas a outra pessoa não te quer mais, você vai fazer o quê? Não tem como brigar, Não tem como, mas você tem que seguir tua vida, tentar arrumar outra pessoa e não cometer o mesmo erro. Não cometer o mesmo erro, É claro que você vai sofrer preconceitos, porque a igreja vai te julgar, sim, Deus, Jefferson, Deus dá segunda, terceira, quarta, quinta, sexta oportunidade, mas a igreja não dá. Se o rei Davi, tivesse feito, se fosse nos dias de hoje, que ele tivesse cometido aquilo que ele cometeu, a igreja expulsava ele dela. E ele cometeu aquele erro gravíssimo de adultério, de mandar matar o marido de Batseba. Depois veio a maldição sobre a casa dele, mas logo depois Deus restituiu, mas porque ele tinha um coração quebrantado. Agora, a igreja não tem esse coração quebrantado. A igreja aponta o dedo, a igreja julga. Julga e joga fora. E essa pessoa que cometeu o erro é capaz de até ele nem voltar mais para a igreja, tirar a própria vida. Pode acontecer, né? Pode acontecer, Como eu disse, as dores da nossa alma são profundas e somente Deus pode tratar. Só Deus, cara. Isso aí, você não consegue ir para a igreja que a comunidade te julga.
Você vai para onde? E tem, o povo vira a cara com o pastor, por exemplo, o cara errou com a mulher. Só que daí a mulher foi embora, sumiu, e o pastor quer ajudar aquele cara. O pastor chega a levar um, tipo assim, algum tipo de conversa, ajudou o cara que errou, não sei o quê. Muitas vezes, Jefferson, muitas vezes. Eu já perdi pessoas que, alguns casos, que eu. Sabe, Jefferson, a minha opinião, ela não deve importar. Eu sou um transmissor da opinião divina. Então, às vezes, você dá uma opinião que não é nem o que você quer, mas é o que Deus falou. Né? E aí as pessoas não entendem. Eu já fui aconselhar um dia uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: o que você tem com a minha vida? Já falei para minha esposa que você não tem nada a ver com a minha vida. Né? E um caso pesado até, eu falei, nossa, né? Que triste isso, que triste. E às vezes os outros te julgam pro lado de fora porque você está acolhendo aquele que eles não querem que acolhe. Mas o evangelho é acolhedor. O evangelho veio para os pecadores, né? Verdade. É possível reconstruir a vida depois de um relacionamento frustrado, pastor? Com certeza, Gerson. Com certeza, principalmente, como eu disse, se houver o arrependimento, se permitir Deus curar o teu coração, se você aprender com seus erros, eu tenho certeza disso, que você permitir tirar essa mágoa, essa tristeza, essa dor, os traumas, com toda certeza a pessoa pode voltar a ser feliz. Eu acredito na restituição de casais que passaram por adultério, eu acredito nisso, Deus muda todas as coisas. Eu acredito que a pessoa que sofreu adultério ou que fez adultério, que teve um divórcio, alguma coisa, eu acredito que Deus dá outra chance para ela não cometer erros e dela ser feliz. Uma das bases cristãs é que o ser humano não nasceu para viver sozinho. Né? O ser humano nasceu, o homem nasceu para ter uma esposa e a mulher para ter um esposo. Então não tem como viver sozinho. Verdade. Pastor, agora para encerrar, qual o maior conselho que o senhor daria hoje para quem quer viver uma vida segundo o coração de Deus? Jefferson, eu pegaria João capítulo 2. João capítulo 2, João fala dos sinais que Jesus começa a operar e justamente num casamento. Fala ali de onde Jesus estava e transforma a água em vinho. Mas uma frase ali da mãe de Jesus, de Maria. Quando ela chega para Jesus e fala, olha, acabou o vinho, a festa demorava 7 dias para terminar e não tinha mais vinho. E aí ela fala com Jesus. Aí Jesus diz, olha, não tenho nada, né? Não tenho nada contigo. Mas ela se dirige aos serventes e fala para eles assim, olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Eu acho que se você quer ser feliz em qualquer área da sua vida, Jefferson, faça tudo o que Jesus mandar. Essa é a base da felicidade, da prosperidade, de qualquer coisa. Fazer tudo o que o Senhor mandar. Nossa, mas não é normal alguém transformar água em vinho, né? É assombroso, não é natural. Mas faça o que ele está mandando. Porque ele sabe o que ele está falando e ele sabe o que ele vai fazer. Então, qualquer coisa na sua vida, no relacionamento, no namoro, faça aquilo que Deus manda fazer, que vai dar certo. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Sempre o senhor está aqui abrilhantando o nosso canal aqui, trazendo essas palavras lindas, sábias, e muito obrigado por sempre você estar colaborando com a gente aqui pelo canal. Eu que agradeço, Jeff. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curte, compartilhe, mande para todos os seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, com Deus. Deus abençoe.